Estamos de volta com o assunto principal e agora vamos falar sobre o assunto principal dos lançamentos que aconteceram nos últimos dias, certo? Como é um ano de Olimpíadas, todos os fabricantes acabam lançando câmeras novas para esporte, né, para vida selvagem também, mas principalmente por causa das Olimpíadas, então elas têm uma pegada de esporte, certo? Eu vou falar sobre os dois lançamentos da Canon e da Nikon. Okay? Principalmente o da Nikon, que foi o último. Tá? Então, a Nikon lançou a D5, certo? Eu estou aqui no site DP Review, que eu também vou colocar o link para vocês. Abri o que eles estão falando aqui sobre a D5 e vamos ver a comparação entre a D4, que era o modelo anterior da Nikon, a D5 e a da Canon, que é a 1DX Mark II. Certo? Então, a primeira coisa que a gente pode comparar aqui é os preços. Tá? A da Canon, 6.000, e a da Nikon, 6.500 dólares. Okay? Quantidade de megapixels, a gente está mais ou menos na mesma. Certo? 20.8 para Nikon, 20.2 para Canon. Certo? Aqui, no ISO, a Nikon está com ISO de 100 até 102.400. E a Canon de 100 até 51.200. Pois eu vou falar especificamente sobre essa questão do ISO. E também outra coisa importante que eu quero chamar a atenção para vocês são a quantidade de pontos de foco, que a Nikon passou de 51 para 153 e a Canon tem 61 pontos de foco. O restante aqui até tem algumas diferenças, mas não significativas. A gente vai passar direto aqui para a quantidade de fotos por segundo, certo? Que está aqui 12 fotos por segundo para a Nikon, 14 fotos por segundo para a Canon. Isso daqui, então, é quantas fotografias ela faz em sequência. Certo? E a capacidade da bateria, 3.780 para a Nikon, 1.210 fotografias por carga de bateria para a Canon. Ok, então essas são as diferenças entre a Nikon anterior e a Canon atual. Agora tem algumas coisinhas muito interessantes para se ver nas entrelinhas dentro desse lançamento da Nikon. A primeira coisa, eu vou abrir aqui a questão do autofocus dela. Tá? Uma câmera que é feita para esporte, ela tem que ter um autofocus muito rápido, certo? Então, ela tem que trabalhar de uma maneira rápida porque o assunto está rápido, mas também ela tem que estar preparada para fazer a fotografia a qualquer momento, certo? Aqui a gente tem um quadro com os pontos de foco que a Nikon disponibiliza. Então, são 153 pontos de foco, certo? Que é uma quantidade absurda de pontos de foco. Mas olha só como eles se concentram só no centro da imagem, certo? Então, isso poda muito o fotógrafo. O fotógrafo quer fazer uma composição um pouco mais deslocada do centro, não uma composição centralizada, ele não pode. O assunto está entrando dentro da fotografia e ele já quer começar a fazer foco nesse assunto antes que ele chegue no ponto em que a fotografia vai sair de fato, não pode. Pô, então, o que adianta você ter 153 pontos de foco se eles estão concentrados numa bolinha só? Certo? Pior ainda, a quantidade de focos que é realmente, de pontos de foco que é realmente interessante são os pontos de foco cruzado. Então, ela disponibiliza aqui 99 pontos de foco cruzados, dentro dos 153 totais. Mas você só pode selecionar 55 deles, e eles estão todos ali no centro da imagem. Eles estão todos aqui, certo? Todos no centro da imagem. O que adianta você ter um monte de pontos de foco e não poder usar eles? Tá? Então, essa é a primeira questão. Assim, já considero que Canon e Nikon estão na mesma, porque, afinal de contas, a Canon está com 61 pontos de foco, mas a da Nikon você só pode selecionar 55 deles, dos cruzados, que são os que realmente importam.
e as duas têm mais ou menos a mesma concentração de pontos de foco no centro do quadro. Então, nenhuma das duas faz um trabalho bem feito do meu ponto de vista. Certo? Aí, aqui, o próximo quadro que eu tenho é o quadro que mostra a comparação de ISOs, tá? Da relação de ruído e imagem que você tem entre a Canon, entre a Nikon, e eu abri outras duas câmeras aqui. Então, você vai ter a da Nikon, comparado com a da Canon, também a da Pentax, que é um lançamento recente, certo? E a da Sony, que é a Alpha R2, tá? Alpha 7 R2, ok? Quando você entrar nesse quadro aqui do DP Review, você vai ter, então, o acesso a várias localizações diferentes para conseguir verificar como que está a relação ruído-sinal dessa fotografia. E aqui embaixo, então, aparece a imagem ampliada, certo? Ela sai por padrão aqui, ó, em arquivo RAW e ISO 100. Obviamente, em ISO baixo, todas elas estão fazendo um bom trabalho, né? Não existe mais câmera que faça um trabalho ruim. Mesmo os celulares estão fazendo um trabalho bem razoável em termos de relação ruído-imagem em ISO baixo. Então, isso não é um problema. Vamos exagerar. Vamos subir. A minha experiência com fotografia de alta velocidade diz que 6.400 é um número bem razoável de ISO para se usar. Certo? Então, vamos fazer a comparação aqui. Primeiro, Canon, Nikon, em 6.400. Certo? Vocês conseguem ver alguma diferença entre elas? Eu não consegui ver diferença nenhuma entre elas. Para mim, está na mesma. E depois, aqui embaixo, a da Pentax e a da Sony. Ok, parece que tem um pouquinho mais de ruído na da Pentax e na da Sony. Mas também nada que se justifique. Certo? Agora, a Nikon está vendendo essa câmera como sendo a Lord of the Darkness, certo? Então, ela está vendendo como sendo a câmera mais sensível, e a propaganda dessa câmera é que ela vai até ISO 3 milhões. Vocês têm ideia do que é ISO 3 milhões? Esse número assusta bastante, mas o ISO, vocês devem ter em mente que é uma progressão múltipla, certo? Então, você tem o ganho de um ponto de luz quando você passa de 100 para 200, mais um de 200 para 400 e assim por diante. Ou seja, de ISO 1,5 milhão para ISO 3 milhões, passou só um ponto de luz. Então, o número parece que assusta muito, mas não é grande coisa. Mas a Nikon está usando isso como propaganda. Vamos colocar ISO 3 milhões e vamos ver o que acontece. ISO 3 milhões. Cadê a imagem? Estão vendo alguma imagem? Não, eu estou vendo só ruído. Certo? Em todas as câmeras. O ISO máximo de todas as câmeras tem só ruído. Mas o da Nikon não dá para ver nem a imagem quando não está ampliada. Certo? Mal dá para ver ali um vulto do que seria a imagem. Aí eu me pergunto o seguinte. Essa é uma câmera que não é voltada para o público, certo? As pessoas não compram essa câmera normalmente. São câmeras feitas para fotojornalista, porque ela custa $7.000, $8.000, só o corpo dela. Tá? Então, por que eles fazem algo que é para chamar a atenção do comércio em geral, certo? Sendo que quem vai comprar essa câmera sabe que ISO 3 milhões não dá para usar. Tanto que já estão fazendo piada com a textura da fotografia, estão chamando ela de tapete persa, textura de tapete persa. Que parece mesmo, né? É um mosaico de várias coresinhas, certo? Então, tio Nikon, você não fez a Lord of Darkness, você fez a Prince of Persia das câmeras, certo? Não tenta enrolar a gente, porque vê os resultados das fotos e, obviamente, não dá para usar ISO 3 milhões. Não tem o porquê você colocar isso. Você não vai vender essa câmera para o tio ali da esquina. E o cara que vai comprar essa câmera do jornal também não está ligando se ela tem ISO 3 milhões ou não. Isso foi um tiro no pé, ok? Bom, então, essas são as duas características mais importantes que a Nikon traz na câmera dela.
aquela quantidade enorme, absurda de pontos de foco, só que todos concentrados no centro, e a câmera fazer ISO 3 milhões. Eu não sei não, mas eu tô mais para da Canon, certo? Porque pelo menos ela está um pouco mais coerente com a realidade, ela não está jogando número para tentar vender, e $500 mais barato, parece um bom negócio. Agora, se você pensar bem e olhar outros lançamentos simultâneos de ambas as marcas, mas eu vou me concentrar de novo na Nikon, você vai ver que essa câmera, que eles cobram $7.000, tem câmera muito semelhante, praticamente com as mesmas funções, por $2.000. Sabe? Então, não se justifica esse preço absurdo que eles colocam nesse equipamento. Ele é feito mesmo para ser um equipamento de nicho, e é isso que eu acho que a Nikon acaba atirando no próprio pé, porque é um equipamento de nicho, ela não precisa se forçar. Vamos abrir aqui a análise da câmera D500, certo? Que é a câmera da Nikon, para ser a melhorzinha das câmeras com o sensor APS, que é aquele sensor que é 1,5 vezes menor do que o full frame, certo? Vamos olhar as características dela, aqui. Então, o sensor dela não é full frame, mas tem 20 megapixels, ok, está igual a D5. Ela tem 153 pontos de foco e 99 cruzados. É claro, porque a Nikon colocou o mesmo módulo de autofoco em todas as câmeras, certo? Então, esses são os lançamentos mais recentes da Nikon, a D5 e a D500, ela colocou o mesmo sensor de autofoco. Isso é para economizar. Só que, em uma câmera com um sensor pequeno, olha o que acontece com esses pontos de autofoco. Finalmente, né? Cobre o quadro completo, certo? Então, tio Nikon, é isso daqui que você deveria ter feito na outra câmera. Para que tentar ficar fazendo um módulo só para servir para todas as câmeras? Você está fazendo uma câmera de nicho, faz um módulo para ela que cubra o quadro full frame. É isso daqui que um fotógrafo de esporte ou de natureza precisa. Que todo o quadro da fotografia seja coberto por pontos de foco. Precisa de 153, 150, 200? Não precisa, não precisa de tudo isso. Mas desde que eles cubram todo o quadro da foto, certo? Então, nesse ponto, essa câmera que custa uma fração da outra é superior. Bom, mas será que ela é tão rápida? 10 fotos por segundo ela faz. Ok? Então ela faz 10 fotos por segundo. É muito rápido isso, é mais do que o suficiente e é quase o que a D5 faz. Ok? Então ela tem o mesmo sensor de autofoco, portanto vai fazer foco na mesma velocidade, certo? Ela tem, portanto, as mesmas capacidades de autofoco da outra que custa 4 vezes mais, 3, 4 vezes mais. Ela tem tanta velocidade de disparo quanto a outra, porque 10 fotos por segundo é mais do que o suficiente para qualquer um, certo? E ela tem uma relação de ruído também muito mais interessante. Vamos abrir aqui, ó, a da Nikon e comparar ela, vou abrir aqui lado a lado, a da Nikon e comparar o ruído que você tem entre a Nikon 500 e a Nikon 5. Obviamente, em ISO máximo, né, que está aqui 500 mil o ISO, é claro que vai ter muito ruído, mas vamos voltar para o nosso 6.400, que é um valor razoável. Praticamente a mesma quantidade de ruído, certo? Aí, daí assim, vocês me perguntam, tá, mas tem que ter alguma diferença entre uma câmera e outra, porque eles estão cobrando $8.000 por uma e $2.000 pela outra, e as duas fazem exatamente a mesma coisa. Bom, essa câmera, a D500, por ela não ter aquele grip vertical, ela faz em torno de 1.000 fotos com uma carga de bateria, e a outra faz 3.000. Essa é a diferença. Agora, dá para comprar 3 câmeras e você, a hora que acabar a bateria de uma, você joga ela fora,
pega outra câmera com a outra bateria, tira a foto, acabou a bateria daquela, joga a câmera fora e mesmo assim você está economizando dinheiro, certo? Então, se você é um fotógrafo que não está recebendo a tua câmera do jornal, porque o jornal tem um acordo comercial com o Nikon ou com o Canon para fazer essa cobertura de Olimpíadas ou qualquer coisa assim, não vai nessa câmera que eles vendem como sendo a principal para esporte. Vai na D500 e a da Canon também tem equivalentes que também vão fazer o mesmo trabalho da câmera grande, só que com um valor muito menor, certo? E às vezes até melhor o serviço. Então não se prendam a esse nome e a esses números malucos que eles ficam jogando de pontos de foco, de velocidade de autofoco e de ISO, ok? Porque isso daí não funciona, certo? Esse foi o assunto principal da semana em termos de lançamento, tá? Mas eu já tenho o assunto principal da semana que vem, e eu vou dar um spoiler dele, que é sobre uma chamada de vídeo que a Hasselblad colocou no seu YouTube. Então tem um contador, uma contagem regressiva no YouTube, dizendo que daqui a 45 horas vai ter um lançamento ao vivo. A expectativa é de que esse lançamento ao vivo seja a primeira câmera mirrorless médio formato. Isso porque a Hasselblad é famosa pelas suas câmeras médio formato, certo? Então aqui, para quem não conhece uma Hasselblad, são essas câmeras aqui, certo? A Hasselblad foi a câmera que a NASA levou para a Lua, quando ela foi para a Lua. Então todas as fotos de astronauta da Lua foram feitas com uma Hasselblad. Ela é uma referência em câmeras de médio formato. Ela tem várias câmeras de médio formato já, só que todas elas do estilo DSLR, ou seja, ela tem espelho, é uma câmera grandona e tal. Mas agora, então, a expectativa é que esse lançamento traga um sensor médio formato dentro de uma câmera mirrorless, que a tendência é que seja, como ela vai ser bem menor, ela também seja muito mais barata e talvez abra o mercado das câmeras médio formato para o povo em geral. Já existe uma câmera que faz isso, que é a da Pentax, tá? Que custa em torno de $10.000, é a mais barata médio formato que você consegue comprar, só que ela é voltada para o mercado japonês, então você não consegue comprar ela em qualquer lugar. Talvez a Hasselblad faça com que a sua câmera seja mundial, e isso é um ponto muito positivo para toda a fotografia. Pode ser um marco histórico que a gente está vendo acontecer. Então, o próximo assunto principal de lançamento vai trazer o que a Hasselblad está planejando para nós, ok? A gente vai para um intervalinho rápido e depois volta respondendo algumas questões que foram enviadas durante a semana. E aí, estamos no fim. Gostou do programa? Então, deixa um like. E para ver os próximos, se inscreva no canal. Também, se quiser fazer algum comentário aqui embaixo, a gente responde para você. Até o próximo.